Vamos lá, irmãos, agora é para valer. Graça e paz. Amém. Louvado seja Deus. Aos que nos assistem também, estão nos acompanhando, que Deus abençoe, ou melhor, que Deus continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus. Amados, nós vamos meditar mais uma vez, digo mais uma vez porque na semana passada nós já meditamos, iniciamos a meditação sobre esse tema tão importante, a importância da oração. E hoje eu vou dar sequência, vou dar continuidade para a glória de Deus. Leiamos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, o verso 35, amados, onde nós temos a palavra dizendo o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ó Deus amado, Deus eterno, nós já oramos, nós já cantamos, nós já contribuímos, ó Pai, financeiramente, nós já lemos a Tua palavra, nós já realizamos, ó Pai, muitas coisas neste culto. Mas agora, Pai, dando continuidade, temos a ministração da Tua palavra. E eu encarecidamente te peço que o Senhor continue a nos abençoar. Em especial, ser comigo, ó Pai, que tem uma incumbência, a responsabilidade não fácil de ministrar a Tua palavra. Então, ó Pai, é uma tarefa de fato muito importante colocar-se à frente da Tua igreja para falar em Teu nome. Portanto, me proteja, me guarde, não permite que eu fale nada fora da Tua vontade, que eu esteja plenamente preso ao que o Senhor quer que seja dito nesta noite. Que eu fale tudo aquilo que o Senhor assim desejar, que a Tua igreja presencialmente e aqueles que nos assistem devem escutar. Porém também, ó Pai, não permita que eu fique sem dizer aquilo que o Senhor quer que seja dito, que eu nem acrescente nem diminua, que eu esteja no limite da Tua vontade nesta noite para a igreja. Me usa para a glória do Teu nome, mesmo, Senhor, diante das minhas limitações humanas, das minhas fraquezas, que o Senhor, ó Pai, seja com a minha voz, em nome de Jesus. Seja com a Tua igreja aqui presencialmente, com aqueles que nos assistem, e essa palavra possa impactar-nos, ó Pai, de uma maneira tal que saiamos daqui, ou orando mais, ou voltando a orar, ou iniciando a vida de oração. Faça algo conosco, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, seguindo na mesma direção da mensagem pretérita, na semana passada, agora eu vou continuar a falar sobre a importância da oração. Antes, é bom lembrar que já fizemos a exposição deste texto. E na mensagem anterior, eu preguei basicamente sobre o verso 35 até o verso 39. E naquela oportunidade, nós aprendemos com Jesus que quem lidera precisa dar o exemplo. Aqueles que estão à frente de algum ministério, da sua família, de algo, eles precisam ser homens e mulheres exemplares, entre outras coisas, na oração. Ficou muito claro no domingo passado, aos que aqui estavam, aqueles que nos assistiram, que Jesus, ele ensinou em momentos específicos, ensinou aula onde teoricamente ele explicou sobre oração. Haja vista, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos. Todavia, no momento passado, no domingo, nós percebemos que Jesus ensina exemplificando. Ele levanta-se alta madrugada, como diz o verso 35, e ele então vai orar sozinho. E os discípulos, então, quando despertam, eles percebem que Jesus não está lá, dormindo. Então, eles vão à procura de Jesus e o encontram orando.
Neste caso, ele dá o exemplo. Nós também percebemos na semana passada que o nosso fazer, as nossas atividades cotidianas, elas devem acontecer depois da oração. O que significa? Primeiro nós oramos, depois nós fazemos. Entende? Jesus acordou e a primeira atividade dele foi orar. E depois que ele terminou de orar, ele teve uma agenda cheia a ser realizada. Então ele foi fazer tudo aquilo que competia ser feito naquele dia. Então primeiro oramos, depois realizamos. E em último lugar, nós percebemos também que a prática da oração traz autoridade para que o serviço seja feito com excelência e poder. Vimos naquela oportunidade que não só Jesus acordou cedo e exemplificarmente orou, e orou antes de fazer. Quando ele levantou-se da oração e ele foi realizar suas tarefas, ele fez com excelência e poder, porque ele curava os enfermos e expulsava os demônios. Então, não basta a gente ter disposição para fazer, precisamos priorizar a oração para depois realizar. Então, meu propósito é, hoje, continuar expondo sobre a importância da oração. Então, é uma mensagem temática. Já ficou esclarecido na mensagem passada que Jesus não apenas falou, mas ele orou. Ele não apenas disse, mas ele fez. E hoje falamos bastante de oração. É comum nós ouvirmos pregações, estudos bíblicos sobre o tema oração. Mas eu tenho uma opinião pessoal e penso que nos dias atuais, principalmente na IPB, falando da nossa casa, falando da nossa igreja, não simplesmente a igreja local, mas a IPB no Brasil, nós oramos pouco. Muitas vezes nós agimos com desequilíbrio. Há muita cultura na cabeça, há muita teologia na mente, mas há pouca prática de oração. Então, nós precisamos equilibrar, conhecer e realizar. Falamos com muito vigor sobre o poder da oração, mas, principalmente conversando com colegas, com irmãos, pastores da nossa igreja, da IPB, percebemos que a maior dificuldade que enfrentamos é motivar os irmãos a orarem. As nossas reuniões de oração nas nossas igrejas, elas estão, de fato, defasadas. Elas são pouco frequentadas. Então, nós falamos de oração, mas as nossas reuniões, elas estão vazias. Você conversa com pastores, principalmente nas nossas reuniões conciliares, e estamos ali trocando ideias e compartilhando sobre o ministério, e quase sempre as dificuldades apresentadas são: eu preciso fazer algo para motivar a minha igreja a orar. A reunião existe, o culto é marcado, o dia está lá, mas o povo não vai. Não são poucos assim. Então, é preciso termos essa consciência, irmãos, de que não há poder sem oração. Não há. Não há avivamento sem oração. Não há poder no púlpito onde os bancos estão vazios de oração. E aí alguém já disse, isso é muito usado, principalmente na ala mais avivada da igreja: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, ele diz, nenhum poder. Entendeu? Então, meus amados irmãos, eu convido agora vocês para juntos olharmos para o ministério de Jesus. Não há ninguém que possa nos ensinar com mais excelência do que o próprio Filho de Deus. Tudo que Jesus ensinou está na ordem do absoluto. Jamais deve ser relativizado, é absoluto. Vamos ver com Jesus a sua trajetória terrena. Percebemos que ele teve uma trajetória marcada pela oração.
Ele considerou esse assunto, a oração, de suma importância para o desenvolvimento da sua vida e do seu ministério terreno. E eu destaquei 2 aspectos para analisar. Porque falar de Jesus sobre oração é muito abundante, você tem que selecionar. Então, baseado no nosso tempo, eu selecionei 2 aspectos. O primeiro, Jesus orou antes das decisões importantes que ele tinha que tomar. Isso está conectado com primeiro orar, depois fazer, que vimos na semana passada. Então, eu convido vocês, se quiserem, a abrir em Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. E esse texto, ele é revelador para nós. É um texto importantíssimo. Lucas 6, 12 e 13. Diz o texto: certo dia, ou seja, certo dia, a ideia do certo dia é um dia comum. É esse mesmo, né? Ou o pastor errou aqui? Errou não, né? Porque de vez em quando o pastor pode falhar, né? Ele pode citar o texto errado, que de repente aqui está copiando, né? Na mensagem. Então, confirmem. Então, certo dia, Jesus foi para o monte orar. E diz o texto, e orou a Deus a noite toda. Nessa tradução. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores e escolheu 12 deles para serem os círculos mais íntimos dos seus discípulos. Eles foram nomeados seus apóstolos. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nos envergonha de fato. Não só nos ensina, mas nos envergonha. Porque percebam, vocês conseguem entender, perceber o que Jesus está nos ensinando? Mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele orou toda uma noite antes de tomar uma decisão importante. Ele tinha uma decisão a ser tomada no dia seguinte. Então, ele não deu descanso ao seu próprio corpo físico. Ele refugiou-se, ele ausentou-se da companhia de outros, e ali, secretamente com o Pai, o texto é claro, ele ora a noite toda. Ele está, então, intercedendo diante de Deus, porque ele tem algo a ser feito no dia seguinte de suma importância. E falando do Jesus homem, algo importante que ele não pode errar. Há algumas decisões na minha vida e na sua vida, que elas até podem ser tomadas, e nós as tomando de maneira errada, elas não nos prejudicam muito. Mas há outras decisões que são fundamentais, que mudam o curso da minha vida e da sua vida. Que se você errar, vai trazer consequências sérias para o restante da sua vida. Então há algumas decisões que, dependendo do grau da seriedade, você vai orar, deve orar, antes de tomar. Mas há outras que você deve orar com mais intensidade ainda. Tamanha é a importância dela. Então Jesus, irmãos, ele tinha vários seguidores, vários, mas ele precisava selecionar 12. Jesus, ele era cercado de discípulos, de homens que então estavam ali ouvindo o seu ensinamento. Mas chegaram um momento que ele precisa escolher os seus apóstolos, que é diferente de discípulos nesse sentido. Os seus apóstolos seriam o círculo mais íntimo. Homens que depois iriam dar continuidade àquilo que Jesus ensinou. Então ele tinha que selecionar. Mas ele agora tem vários discípulos, mas precisa escolher 12. Agora entendam, ele não fez uma escolha de qualquer jeito. Jesus não olhou e disse, eu vou escolher assim, escolho esse, escolho aquele. Não, ele não escolhe aleatoriamente. Ele não apelou para aquilo que muitos homens e mulheres chamam de sorte. Vamos na sorte, não é? Ele simplesmente buscou saber qual era a vontade do Pai para a escolha que ele tinha que fazer. Ele procura saber qual é a vontade de Deus para aquilo que ele tem que fazer.
E há um detalhe importante que não pode se passar desapercebidos para nós. Você acha que Cristo estava ali orando simplesmente por orar? Cristo conhecia o Velho Testamento, irmãos. Jesus conhecia a Bíblia da época. A Bíblia que Jesus lia, o Antigo Testamento, ele a conhecia. E ele sabia, com certeza, das palavras do salmista. Não há dúvida para mim de que Jesus sabia o que se encontra no Salmo 25, versículo 12. Quando lá há uma promessa maravilhosa de Deus dizendo: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então Jesus conhecia a promessa. Está lá, ao homem que teme. Temer significa obedecer, se sujeitar, querer saber qual é a vontade dele. Então, a esse homem que teme ao Senhor, a promessa é: Deus vai o instruir no caminho que deve escolher, nas decisões a serem tomadas. Então, Jesus está ali, orando, porque ele conhecia a promessa. E quem sabe, agora estou conjecturando, quem sabe ele estivesse orando da seguinte maneira: ó Pai, eu fui enviado por ti para fazer a tua vontade. E agora estou diante de uma decisão importante. A quem devo escolher? Ele orando e dizendo: ó Pai, o Senhor me enviou para fazer a tua vontade. Eu não quero errar e não posso errar. E claro, não erraria, porque ele é perfeito. Mas como homem, ele está ali orando. Então imagina ele dizendo assim: a quem devo escolher? Talvez, e só talvez, ele até tinha perguntado: quantos devo selecionar? Quantos? São 12, na semelhança do Antigo Testamento, 12 tribos. Queridos, eu estou falando do Filho de Deus, eu estou falando de Cristo Jesus, do homem perfeito. Agora, imaginemos nós. Imagine eu, você, nós, irmãos, imperfeitos, que temos um coração que a própria Bíblia diz: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, quem é que o conhecerá? A pergunta que tem que ser feita para mim e para você é a seguinte: quanto tempo temos gasto diante de Deus, buscando a direção dele para as decisões importantes das nossas vidas? Quanto tempo, de fato, temos orado, buscando saber o que é que Deus tem a nos dizer sobre decisões importantes que temos que tomar? E aí, meu amado, minha amada, não tomemos decisões sem orar. Não tomemos decisões baseadas no sentimento apenas, baseadas na inclinação do que eu estou sentindo, baseada no nosso achismo, do que eu acho. Devemos caminhar, repito, principalmente naquelas decisões que são importantes para nós, que vão influenciar mesmo, que gerarão problemas se a gente errar. Devemos ponderar, devemos pensar, devemos orar sobre essas decisões com abundância. Para Cristo, irmãos, o exercício da oração era muito importante, por isso ele orava. Oremos a Deus, irmãos. Devemos buscar a sua vontade. Devemos, de fato, nos questionar e pedir a Deus que ele nos instrua no caminho que devemos escolher. E a promessa é: se assim a gente agir, ele fará conosco. Ele vai nos favorecer. E você saberá. Por mais que você fique titubeando, dizendo: mas e aí, pastor, é ou não é? Uma paz vai inundar o seu coração, as portas vão se abrir, as circunstâncias vão estar disponibilizadas diante de você de maneira tal que você não terá dúvida de que é Deus lhe dirigindo naquele propósito. Então, esse é o primeiro aspecto de Cristo. Ele orou antes de tomar decisões importantes. Mas há um segundo ainda. Ele orou respeitando a soberana vontade de Deus. E aqui é um aspecto
muito significativo. Porque quando nós desejamos alguma coisa, quando nós queremos algo, muitas vezes nós tentamos até nos enganar, achando que isso é possível. A gente até tenta orar, mas lá no fundo a gente já está decidido daquilo que quer. Então a gente ora meio que como desencargo de consciência, mas quase dizendo, bom, se o Senhor disser não, eu quero, eu vou em frente. Quando, na verdade, devemos orar condicionado à vontade de Deus. Orar condicionado à vontade de Deus significa que eu e você devemos ter disposição para ouvir o não de Deus para aquilo que você mais almeja, para aquilo que você mais quer no momento. E dizer, é o melhor para mim. Embora ele me contrarie, embora ele venha e diga assim, não é isso que eu quero para você, o que você tanto quer agora. Então, orar submisso à vontade de Deus tem a ver com esse aspecto também. Mas não só isto. Em Mateus capítulo 26, verso 39, Mateus, falando de Cristo, disse, ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui é o segredo da oração da fé, irmão. A oração da fé não é você orar e dar certo, não. A oração da fé é você orar confiando que, independente da resposta de Deus, é o melhor para você. A oração da fé é quando você confia inteiramente em Deus, dizendo, eu quero, desejo, mas seja feita a tua vontade. E você, de fato, assimila, aceita, se submete à vontade de Deus. Seja ela qual for, nem que ela venha lhe contrariando. Você tem fé para crer e dizer, bom, ele não respondeu como eu pedi, mas eu creio que é o melhor, embora pareça não ser. Essa é a oração da fé. Tem nada a ver com você orar e as coisas acontecerem. Tem a ver com você orar confiando em Deus, ainda que elas não aconteçam. Notem que a oração que Jesus fez foi uma oração totalmente oposta do que está sendo feito atualmente por muitos que se dizem discípulos de Jesus. Cristo orou reconhecendo a vontade de livrar-se do sofrimento. Não é errado você dizer, Deus me livra, Deus me dê, Deus me conceda, desde que você não esteja orando por algo que expressamente na Bíblia é proibido. Porque se a Bíblia diz que não pode, nem adianta você orar, porque ela já está dizendo, não pode. Mas quando é algo condicional, não tem nada de errado você pedir o livramento, a bênção, a vitória. Não há nada de errado nisso. Cristo estava ali agora, nos seus últimos momentos. Ele iria enfrentar a dor física, emocional, o abandono daqueles que ele amava. Ele iria enfrentar o desprezo, o escárnio, a cruz. Então, como homem, ele chega diante de Deus e diz, ó Pai, se possível, condicionando, não exigindo, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, e muito menos estou aqui para que o Senhor faça a minha vontade, mas estou aqui para me submeter à tua vontade, ainda que a tua vontade seja a cruz para mim. Então ele diz, se possível, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Percebam, Jesus não determinou, Jesus não exigiu que o Pai o livrasse do sofrimento, Jesus não decretou a vitória, Jesus não fez nada disso. Ele simplesmente disse, a minha vontade está colocada, mas a tua vontade deve prevalecer na minha vida, seja feita ela em mim. Ele expressou a sua vontade, sim, mas ele expressou a sua vontade condicionado a obedecer à vontade de Deus. Isso é a oração da fé, isso é você crer mesmo. E é exatamente assim que devemos orar, irmãos. É assim que devemos nos dirigir para Deus em oração. Há um pastor batista muito conhecido no momento,
no meio reformado principalmente, John Piper, ele é americano, e ele diz o seguinte, Piper diz, orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma possível. Então ele diz assim, a fé está em saber que ele vai me ouvir. E me ouvindo, ele vai fazer o que é melhor para mim, embora eu não entenda. Em outras palavras, irmãos, devemos nos aproximar do nosso Pai Celestial, expressando o que nos machuca. Você não deve ter vergonha de contar para Deus o que lhe machuca. Aproxime-se dele e fale aquilo que está doendo em você. Fale dos seus anseios, fale das suas expectativas, fale dos seus sonhos, fale dos seus objetivos, fale de tudo aquilo que você deseja. Abra o coração e pode falar, se derrame diante dele, mas jamais, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, aproxime-se dele exigindo, mandando, ordenando, decretando. Nunca devemos agir assim, porque jamais devemos nos esquecer que Deus é livre e não se submete a nada nem a ninguém. Ele é livre. Devemos nos aproximar dele entendendo quem somos e quem ele é. Quem somos? Seus filhos. E como um filho aproxima-se de um pai e abre o coração e conta tudo aquilo que está lhe afligindo, assim devemos nos aproximar. Mas sabendo que o pai tem a autoridade sobre o filho, sabe o que é melhor para o filho. Deus, ele é sábio, irmãos. Deus, ele é soberano. E nem sempre o que queremos no momento é o que ele quer para nós. Nem sempre no momento o que queremos é o que ele quer. Essa semana, eu e Jussiara, visitando uma família, a gente conversava e eu compartilhava com o irmão e dizia, quantas orações você fez que se arrepende? Ou você nunca se arrependeu de uma oração que você fez? Não se arrependeu, ao mesmo tempo você agradece, porque ele lhe disse o não. Olhe para trás. Pense em quantas coisas que você pediu achando que era bom para você, que era o melhor para você. E hoje, quando você vive uma nova realidade, uma nova perspectiva, um novo momento, você olha para trás e diz, eu louvo a Deus que ele disse não, fechou a porta, não deixou acontecer aquilo. Eu não sei o que iria acontecer, mas eu sei o que eu estou vivendo. E eu não troco esse momento pelo aquilo que poderia acontecer, seja bom ou ruim, não troco. Eu agradeço o não que ele me deu, porque o presente está maravilhoso para mim. Quantas orações a gente já fez, que de fato você olha hoje e diz assim, ainda bem que ele disse não. Né? Algumas a gente até dá risada, depois que tudo passa. Quantas insistências nossas. Né? Então, meu querido, minha querida, nos submetamos à vontade de Deus. Nem sempre o que você quer no momento é aquilo que ele quer para você no momento. Às vezes o que ele quer lhe dar é muito superior ao que você está pedindo no momento. Mas não é o momento que ele quer realizar aquilo em você. Aí o tempo passa, as circunstâncias acontecem, ele move situações e depois você olha para trás e diz, obrigado, porque lá o Senhor me disse não. Que o Senhor me trouxe para uma nova realidade, que eu não troco por nada. Que eu estou muito satisfeito e que eu digo, obrigado, Senhor, pelo hoje eu estar aqui. Para eu estar aqui hoje, ontem, o Senhor teve que fechar aquela porta. Obrigado porque ela foi fechada. Mas, quando você estava lá, talvez eu e você, será que Deus não entende que isso é o melhor para mim, uma oportunidade de ouro, porque não está dando certo? Querido, a W. Pink, no seu excelente livro, Deus é Soberano, ele colocou algo sobre oração que me chama a atenção. Ele disse, há certas coisas que sucederão na vida de um homem, quer ele ore, quer não.
Há outras coisas que acontecerão se ele orar e que não acontecerão se ele não orar. Ou seja, eu e você, querido, devemos buscar a Deus, devemos orar. Há situações que só vão acontecer mediante oração. Há outras que acontecerão porque está no decreto de Deus. E elas acontecem mesmo. Deus não pede licença nem a mim nem a você. Ele faz. Mas há situações que exigem a minha e a sua oração, intercessão, para que elas aconteçam. Então, ainda de acordo com as palavras de A.W. Pink, é interessante notar uma coisa, e isso eu quero chamar muito a sua atenção. Note, quando Deus determina conceder uma bênção, também Deus outorga o espírito de súplica que lhe solicita essa mesma bênção. Vou explicar. Quando Deus quer abençoar você, Deus gera no seu coração um desejo para você orar por aquela bênção. Era algo que até então você nem orava. Era algo que você não sentia falta. Era algo que você estava ali vivendo e estava tranquilo. Mas quando Deus quer lhe dar algo, geralmente Deus instiga você a orar por aquilo que Ele quer te dar. Aí você sente uma necessidade de orar. E você ora, porque já estava Deus querendo lhe dar. Mas Deus vai dar mediante a sua oração. Ele ia lhe dar. Mas Ele age tão lindamente que Ele dirige o teu coração para orar por aquela bênção. E você ora. E a bênção vem. Então, geralmente, quando Deus quer nos dar alguma coisa significativa, nasce em nós um desejo de orar. Um desejo de orar por aquilo ali. Aí você diz assim, mas era algo que talvez eu convivi o tempo todo, meus olhos estavam praticamente fechados para isso. Mas agora eu sinto uma vontade, eu sinto um desejo. E aí você começa a orar, é Deus movendo. Porque Deus já quer lhe abençoar, meu querido. Porém, nunca nos esqueçamos de que Deus nunca age contrariamente à sua vontade revelada, viu? Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode imaginar, pastor, isso foi isso, eu estou sentindo uma vontade aqui de orar por algo, Deus quer me dar. Se for algo contrário na Bíblia, não. Isso é o seu coração lhe enganando. Tudo aquilo que Deus quer me dar e te dar é algo que está autorizado na Escritura. Deus não age contra a sua palavra. Não age. Deus, ele é harmonioso com a sua palavra. Então, quando Deus quer lhe dar algo, você vai saber que é algo lícito se for permitido na Bíblia. É permitido. E você nem desejava, mas agora está começando a desejar. Você deve intensificar as orações, porque, de repente, Deus quer lhe abençoar naquela área. E Ele está despertando você para aquela área, para que você ore naquela direção. Agora, quando é algo proibido, nem adianta, porque isso aí é o seu, o meu, o nosso coração nos enganando. Porque jamais devemos orar por aquilo que Deus já disse não. Aquilo que não é permitido, Ele já disse não. Então não adianta eu orar por uma coisa que Deus está dizendo não. Certo? Isso é tentar enganar a si próprio. Né? Então, meu querido, na prática isso significa o seguinte: se um crente orar com fé e pedir coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, certamente ele obterá aquilo que lhe pediu. Percebe? Quando você pede coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, claro que você obtém. Só que tem muitas circunstâncias nas nossas vidas, que é isso que eu estou dizendo, que Deus ele vai colocando, Ele vai plantando em nós um desejo por algo. Porque é algo que não está também revelado na Bíblia. Namoro com quem? Está revelado que eu não posso namorar com ímpio. Está revelado que eu não devo namorar com alguém que não tem a mesma fé. Mas mesmo dentro da mesma fé, com quem? Entende? Não é? Com quem? Temos que orar, porque não está lá. Deus não vai aparecer para você o anjo dizendo o nome da bênção e tal. Isso não. Aí você ora. Como é que você vai sabendo? Vai nascendo um desejo, vai nascendo uma vontade, vai nascendo uma inclinação, que às vezes vai até lhe contrariando. Não é? Pedindo licença à minha digníssima que está ali, lembro-me como hoje, no primeiro encontro que eu encontrei com ela, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Pela minha idade, pela idade dela, entendeu? Isso não tem nada a ver. Mas tem uma coisa fundamental, os dois cristãos, né? Isso não tinha nada
proibido. Os dois eram cristãos. Só que eu olhava e dizia, mas não tem como. Essa menina é muito nova para mim, uma diferença de idade aí nos 10 anos, né? Eu com uma vocação assim, latente para o ministério, eu acho que essa menina quer saber de alguém que toca, um boizinho assim da igreja, não vai querer negócio de pastor. Não. Então eu disse assim, Senhor, isso aí é meu coração me enganando. Eu olhei, aí vi a beleza e disse assim, isso é o olhar físico, é o olhar a beleza. Não, Senhor, isso não tem nada a ver. Aí as coisas vão mudando, aí a gente vai conversando, aí nada forçado, premeditado, avançado, vai conversando, aí eu me vi tendo desejo de toda noite falar com ela. Eu disse, esse negócio não está bom, tem alguma coisa errada aí, Senhor. Isso tá, não. Mas, Senhor, veja a idade, veja a dificuldade. Essa menina vai aprender, será que ela... Eu chamando de menina porque era menina mesmo. Justo era nos 17, né? Não tinha nem 17. Eu na casa do ponto já, ponto alguma coisa, 2 pontos alguma coisa, né? Então, eu disse, Senhor, 12 anos já, e casado, uma filha chamada Nicole. E eu não me arrependo. Espero que ela também possa dizer no final que não se arrependeu. Tá certo? Mas como é que eu sabia? Porque vinha um desejo em mim que era intenso de orar, sabe? Era muito mais do que o sentimento de achar bonita, tudo isso sim, mas um desejo de orar, um desejo de compartilhar, um desejo de estar perto, um desejo santo, entendeu? De estar ali, da sua companhia. Aí foi havendo uma correspondência, eu fui entendendo que era vontade de Deus, né? No sentido, mesmo que muitos dissessem, você é mais velho, e daí? Se eu fosse ouvir as pessoas dizendo, tu é mais velho, esse negócio não anda, essa menina não vai dar certo, já era. Então lembre-se, irmãos, daquilo que eu disse, viu? Muitas orações do passado, eu digo obrigado porque o Senhor não respondeu, pelo que eu vivo hoje, né? Nessa área. Foi uma área, fechei. E se você leva para todas as áreas, entendeu? Um novo emprego, uma nova oportunidade. Mudo de emprego ou não mudo de emprego? Não, eu estou bem aqui, estou estabilizado, aqui está muito bom. Mas aí começa a nascer no seu coração um desejo de orar, uma vontade de você fazer algo novo, diferente, e aquilo vai intensificando, vai aumentando, e daqui a pouco aquilo cresce a tal ponto que você não se vê mais fazendo o que está fazendo. Percebe? E você é constrangido pelo Espírito Santo a mudar mesmo. E você muda. Mas debaixo de muita oração, de muita intercessão. Ok? Caminhando para o final, irmãos. Como desconhecemos a vontade divina para as nossas vidas, em muitas situações que enfrentamos, o correto é sempre orar condicionado ao que Deus quiser para nós. Não é verdade? O correto é sempre colocar, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não é? E orar, irmãos. Vejamos algo mais antes de terminar. Mesmo tendo que enfrentar a agonia da cruz, Cristo obedeceu sem reclamar, pois foi a vontade do Pai para ele. E aqui é um aspecto, porque é fácil a gente obedecer, se submeter quando é uma coisa boa, né? Porque a gente chama de bom o que dá prazer. Já parou para pensar? A gente chama de bom o que dá prazer e chama de ruim aquilo que nos inquieta, nos incomoda. Mas, às vezes, o que dá prazer e parece bom é ruim, e aquilo que aparentemente é ruim e nos incomoda é bom. Entendeu? Que é Deus que sabe. O que começa bem, depois, às vezes, termina mal, e aparentemente aquilo que não começou tão bem, de repente melhora. Quando é a vontade de Deus. Não é? Então, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, e creio que vocês também não. Quando nós lemos a história de Oséias, Velho Testamento, livro do profeta Oséias, quando nós lemos a história de Oséias, ele não desejou sofrer a humilhação que sofreu. Eu suponho que não. Você lê a história de Oséias, é uma história humilhante. É óbvio que ninguém em sã consciência é masoquista para dizer, Senhor, eu desejo sofrer, eu estou orando para sofrer. Ninguém faz isso não. Mas ele enfrentou o sofrimento, porque foi vontade de Deus para ele, como profeta, homem de Deus. Quando nós lemos a história de Jeremias, ele não desejou sofrer o que ele sofreu, eu imagino. Jeremias ficou tão angustiado, humanamente falando, que ele desejou a morte. Que ele chegou diante de Deus em oração, abrindo o coração e disse, o Senhor me enganou.
Ele foi corajoso. Porque Jeremias, nós sabemos a história. No capítulo 1, você lê lá. Ele ainda, um pré-adolescente, ele ainda na infância, o Senhor aparecendo e chamando, vocacionando para ser profeta. E dizendo, desde o ventre eu te escolhi, desde o ventre, para você ser profeta. Então ele disse assim, o Senhor me deu esse ministério, vai ser maravilhoso. 40 anos de luta, sofrimento, lágrimas, angústias, povo ruim de lidar, povo ruim de lidar. Ele disse assim, o Senhor só me dá uma igreja, me dá um povo tão ruim desse. Aí, em meio a toda angústia, ele ora dizendo, o Senhor me enganou. Não é que o Senhor enganou, o Senhor chamou ele para ser profeta, mas não disse como seria o ministério. Ele pensou, o profeta vai dar tudo certo. Não, o Senhor chamou para ser profeta, mas não falou como seria o ministério. Mas na angústia ele disse, o Senhor me enganou. Calvino, queridos, ele não desejava inicialmente viver em Genebra. Todos nós já conhecemos a história que eu já contei aqui. Tudo o que Calvino queria era uma vida pacata, tranquila. Calvino não queria ser um homem público, não. O desejo de Calvino era ser alguém nos livros. Ele queria simplesmente escrever. Ele queria aquilo que nós desejamos assim no final de semana, quando estamos bem exaustos, né? Cansados do trabalho e tal. O que é que a gente quer? Diz assim, se eu tivesse agora uma casinha, um sítio, não é? Uma rocinha assim, perto do lago, em algum lugar. Aquela tranquilidade, era tudo que eu queria. Calvino queria viver assim. No máximo, escrever. Né? Mas Deus tinha outro propósito para ele, que trouxe muito sofrimento. Muito sofrimento. O apóstolo Paulo não desejava viver com espinho na carne. Ou você acha que ele desejava? O apóstolo Paulo, um espinho na carne, o incomodando, o inquietando, o fazendo sofrer. Aí ele ora 3 vezes e a resposta de Deus, a minha graça te basta. Não vou tirar o espinho, vai conviver com ele até o final da vida. Já imaginou? Ou já parou para pensar que alguns espinhos em mim e em você, eles vão até o final? Não é? E o que temos que ter é sabedoria para pedir força a Deus, para administrar o espinho, para saber lidar com o espinho, mas o Senhor diz não e não tira. Se ele não tirou de Paulo, ele pode ou não deixar em mim e em você alguns espinhos? Pode. Né? Mas tudo com propósito. Ele disse, vai ficar o espinho, porque através do espinho eu lhe mantenho humilde, dependente de mim e na minha presença o tempo todo. Jamais você vai se orgulhar, não vai haver razão. Toda vez que você estiver se desviando de mim, aí o espinho vai lá e lhe cutuca, ele vai lá e cumpre um propósito, ele faz você sofrer e você volta. Porém, queridos, todos esses homens que eu citei, muitos outros poderiam ser citados, eles viveram e eles oraram respeitando sempre a vontade soberana de Deus. Oséias não decretou vitória, Jeremias não decretou vitória, Paulo ora dizendo, tira o espinho, Deus diz, não tiro, e ele se submete. Você não vê Paulo dizendo, eu vou decretar, eu vou expulsar, eu vou mandar. Não. Ele fica lá dizendo, o Senhor disse, não é não, acabou. Né? Calvino mantém-se ali, quando ele entende que deve ser homem público, ficar em Genebra, ele fica em Genebra. Percebe? A pergunta agora é, nós estamos respeitando a vontade de Deus, irmãos, quando nós oramos? E aqui é algo bem interessante. A rebelião, ela pode não estar nas palavras. A rebelião, ela pode estar oculta no meio do seu coração. Lá naquele secreto que só Deus sabe. Que de repente, em palavras, você não está falando nada. Mas pode existir tanta rebelião por trás do nosso silêncio. Não interprete alguém que fica em silêncio, necessariamente ele está em silêncio porque está se submetendo, não. Ele pode estar em silêncio porque ele está com uma rebelião tão grande por dentro, revoltado, que ele nem fala. Porque a revolta, às vezes, está no coração. Então, quando eu pergunto, estamos respeitando a vontade de Deus para nós, quando nós oramos, é no seu coração. É de fato você, ainda que não goste, ainda que no momento choque você, não é o que você quer, mas você se submete e diz assim, ó Deus, agora me dê graça para viver de acordo com isso que o Senhor reservou para mim. Já que o Senhor está me levando para outro caminho, dizendo não, então que o Senhor agora não permita que o meu coração reclame, murmure, me dê graça para ser submisso e obediente.
mesmo orando certo, irmãos, nós corremos o risco de não nos submeter à vontade divina. Porque de repente você diz, pastor, eu estou orando certo, eu não decreto nada não. Eu oro de acordo com a vontade de Deus, porque eu digo, Deus, se for a tua vontade, mas quando a vontade dele choca a sua, aí eu e você corremos o risco de errar. Porque a gente orei certo, mas a minha reação, a vontade de Deus revelada é que está errada. Porque quando ele me contraria, aí eu provo que não é de acordo com o que eu disse, seja feita a tua vontade. Porque quando ele vai fazer a vontade dele e é contra mim, eu digo, não, aí não. Já imaginou? Aí pode estar o erro meu e seu, irmãos. Entendeu? Ainda que na mente, no secreto dos nossos corações. Quando o Senhor diz não aos nossos pedidos, o risco que corremos é o da murmuração interior. Sabe? Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de toda rebelião contra a sua vontade para as nossas vidas, irmãos. E que, como Jesus, possamos orar dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ó Deus, me dá graça para que essa oração que eu faça, de fato, eu consiga obedecê-la. Devemos completar. Não é? Então, queridos, vimos a importância da oração na vida de Jesus. Mais coisas poderiam ser ditas sobre o assunto. Todavia, eu entendo que o que foi dito, comentado, é suficiente para aprendermos duas lições. Não devemos tomar nenhuma decisão importante sem antes orarmos a Deus. Quando oramos, não devemos nos esquecer que estamos diante daquele que sempre quer fazer conosco o melhor. A vontade dele para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável sempre. Deus não erra. Percebe? Então, além de você orar, antes de tomar decisões importantes, eu acrescento no final, converse com pessoas que você olha e elas inspiram confiança para você. Converse com pessoas que oram. Converse com pessoas que você sabe que podem lhe dar um conselho sábio. Converse com pessoas que estejam alinhadas com o seu pensamento. Seus amigos, suas amigas, devem ser homens e mulheres, jovens, que realmente pensam como Deus, que lhe aprumam, percebe? Que não fala só o que você quer ouvir, mas fala o que é necessário você ouvir. O verdadeiro amigo é aquele que quando fala, às vezes, ele faz até uma ferida em você. Ele fala algo tão duro que lhe machuca. Mas provérbio diz, é melhor as feridas feitas por aquele que de fato é leal e é amigo, do que os beijos do falso e do traiçoeiro. Percebe? Porque quando alguém de repente fala algo duro para você, ele fala, porque é necessário você ouvir. E a prova que ele é seu amigo é que ele teve coragem de falar. Que os demais, que talvez são bajuladores, eles não têm coragem de falar. Porque eles estão próximos a você, não pelo que você é, mas pelo que você pode oferecer para eles, para elas. Entende? Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai. Agradecer porque o Senhor tem nos chamado, ó Deus, à oração através dessa série, ó Deus, de ministrações. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem convidado a tua igreja, tem chamado a tua igreja, ó Pai, para esse momento de intimidade com o Senhor, ó Pai, que é a oração, ó Pai. Pai querido, Pai santo, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a confiarmos no Senhor, a decidirmos, ó Pai, pautarmos as nossas vidas, ó Pai, segundo a tua vontade, através da oração, ó Pai. Que venhamos confiar e obedecer, ó Pai, crendo que o Senhor quer o melhor para os seus, ó Pai. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos também, Senhor, por este culto. Agradecemos, ó Pai, e louvamos pela vida de cada um dos que estão aqui presentes, ó Pai. Louvamos por a vida daqueles que nos assistem, ó Pai, através do Facebook. Que o Senhor abençoe o seu lar, abençoe sua casa, sua família, Senhor. E agradecemos, ó Pai, por todo este culto, ó Pai, que desde o início ao fim, ó Pai, nós dedicamos ao Senhor, ó Pai. Realizamos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, ó Pai.
Pai querido, Pai santo e eterno, que o Senhor guarde o teu povo, ó Pai, seja com o teu povo ao sair destas portas, ó Pai, e durante toda a semana, ó Pai. Lembrando nós que nós somos chamados, ó Deus, para sermos luz, ó Pai. E onde quer que estejamos inseridos, ó Pai, que venhamos glorificar e bendizer teu santo nome. No nome de Jesus, amém, meus irmãos.